Bom, gente, eles estão colocando a apresentação. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, ao convite do Lucas, da Tec Terra, para estar aqui mais uma vez, né? Eu já estive no ano passado e esse ano estou voltando aí com esse desafio de encerrar esse evento, né? Cheio de contribuições, cheio de reflexões, né, sobre o tema. Eu acho que, como encerramento, eu quis trazer uma reflexão mesmo para a gente como pessoa, para a gente como empresa, e para a gente como sociedade, porque a gente tem que ser ESG na nossa vida, né? A gente precisa de olhar o que a gente faz ali no nosso mundinho, porque tem uma máxima da educação ambiental que fala agir localmente, pensar globalmente. A gente fala assim, mas eu reciclo meu próprio lixo? Não é nada. Mas se as pessoas dessa sala pensarem nisso e fizerem com que as suas famílias pensem, isso já é uma mudança, né? Então, me apresentar, eu sou a Letícia Voigt, eu sou o ponto focal de sustentabilidade da SET, Soluções e Tecnologia, né, que é uma consultoria ambiental. E hoje eu vou falar sobre o ESG, o futuro que queremos e precisamos. Aqui é só passar no meio, aqui? Direito. Tá. Aí um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Eu vou só contextualizar rapidinho sobre a SET, né? Quem somos? Nós somos uma empresa de tecnologia ambiental que existem várias áreas, né? A gente trabalha em vários projetos. A gente atua também em diferentes partes do país, né? Para atuar em diferentes setores econômicos, estamos espalhados aí trabalhando em vários lugares do Brasil. A gente tem uma equipe formada por mais de 800 funcionários, multidisciplinar, para poder atender todos os tipos de demandas, né? Ambientais, sociais. E a gente tem 27 anos de mercado, já fizemos agora aniversário esse mês. Aí um pouco dos setores que a gente atua, né? Infraestrutura, energia, mineração e indústria, além de outros, né? A gente está entrando agora de energia, eu vi o pessoal da Belo Lithium aqui. Agora não, a gente já trabalhava com algumas coisas, mas eu particularmente estou liderando projetos para lá, que é um lugar que está, né, acontecendo muita coisa, né? Como o Vale do Lítio está promissor, como tem projetos acontecendo por lá. Bom, e aqui, deixa eu colocar meus olhos. Bom, gente, nesse evento especificamente, a gente trouxe o G, né, do ESG, que é a parte de governança. Se a cabeça da minha empresa, a minha gestão, meu CEO, meus gerentes, né, a minha liderança não está com essa cabeça, se eu não estou com isso internalizado em mim, nenhum dos meus funcionários vai fazê-lo, né? Se a gente não cria o nosso filho com a educação ambiental, a educação social, isso não vai acontecer, né? Então, eu falo que eu trabalho com sustentabilidade já há bastante tempo. Eu tenho uns 15 anos de mercado, mas eu trabalho com sustentabilidade há 10, pelo menos. Já trabalhei numa grande mineração. E, atualmente, assim, ainda está muito difícil de chegar lá, mas eu estou vendo a coisa acontecer. E estou muito feliz com essa mudança, com essa sigla tão falada agora mundialmente, né? Que chegou no Brasil com uns 40 anos de atraso, mas que já tem uns aninhos que a gente está aí cuidando dela, né? Vamos falar assim. Então, na parte de governança, o que vem para a parte de governança, né? Tem o direito dos acionistas, tem a gestão de riscos, a transparência fiscal e a anticorrupção, que são só alguns temas, é claro que existem mais, mas que eu trouxe porque eu quis, né, trazer essa palestra para fechar assim, o que tem nessa governança que a gente discutiu aqui hoje. O que a minha governança precisa pensar, precisa cuidar
para que a minha empresa seja ESG, nessa parte, nesse G, né? Além do E e do S, mas nesse G de governança, que é o que foi discutido aqui. Gestão de riscos, a gente falou aqui vários, né? A gente repete os acidentes, né? Os problemas, que são lição aprendidas, que melhoraram a legislação nossa, em especial de Minas Gerais, né? Nunca se teve uma legislação tão robusta, né, e tão completa para a gestão de risco como a nossa, né, em função, claro, infelizmente, né, dos problemas. Então, é fazer essa gestão dos riscos todos. Eu vou falar um pouco mais na frente do contexto mundial. São riscos como um todo. Riscos da operação, riscos de imagem, riscos de vida, né, riscos de segurança, enfim. A transparência fiscal, que parece, né, gente, ser, como é que eu vou falar? Ah, mas isso tem que cumprir. Mas não. Muitas vezes não cumpre. E está aí Americanas para mostrar para nós que cumpre, mas o dono não sabia. Né? Os donos, né, gente? Que não é um dono só de uma rede tão grande, mas só para vocês entenderem. Aparentemente, estava tudo dentro da lei. Aparentemente, estava seguindo, estava se pagando, estava fazendo, mas, quando descobriu, já não dava tempo. Né? E o anticorrupção, né, gente, que a gente precisa de lidar com todas as faixas que tem de corrupção em todos os quesitos, né, externo, interno. Isso é muito voltado internamente para a empresa, era a parte de compras, mas não é a única que acontece. Acontece muito em outros setores, e isso é preciso ser olhado com os olhos mais atentos. Eu fiz aí uma chuva de palavras sobre o ESG, se a gente coloca uma chuva de palavras, né, para um público como esse, ou para um público que trabalha com essa causa, ou que conhece um pouco, existem alguns pontos que são maiores, né, para quem, acho que todo mundo sabe um pouco dessa chuva de palavras, né, nuvem de palavras, desculpa. As palavras maiores são as que têm mais importância para as pessoas que foram perguntadas. Então, como que a gente coloca aqui estudo? Né? O professor aí falou muito sabiamente como a pesquisa tem sido negligenciada, né? Ele falou, tem investimento, a gente quer mais. Né? Precisa estudar, precisa entender, precisa saber dos setores, da biodiversidade, da sustentabilidade, para que a gente possa fazer melhores opções, né, para o nosso planeta. E aí fala do desenvolvimento, né, que está associado a essa questão, da parte social, que hoje não é o foco daqui, mas que é, ainda bem, também, para a minha felicidade, né, mais uma vez, eu, otimista que sou, que está sendo muito olhada, né? Que as pessoas sejam inclusas, que as mulheres, os homens ganhem salários compatíveis, que as empresas olhem para as suas comunidades que estão lá, porque hoje você não chega e faz. É preciso que você deixe um legado, é preciso que você saiba o que você pode trazer de contrapartida para aquele local que você está. O Brasil ali, que está grandinho, né? Sobre ele existem várias coisas. Eu adoro meu país, com todos os problemas que ele tem. Mas ele é extremamente promissor no mercado de carbono. Que nós estamos... A gente estava com o nosso... a nossa legislação, né? Nosso decreto de crédito de carbono para ser aprovado, nós estamos com ele tramitando no Congresso. Era para ser aprovado na COP desse ano, mas, infelizmente, teve um atraso. Uns acham ruim, mas, no meu ponto de vista, eu acho que nós estamos caminhando para um lugar melhor, porque ele está sendo
O Congresso está ouvindo o setor privado, o setor público, e está fazendo uma legislação realmente adequada a esse setor. Porque, gente, o Brasil vai receber muita demanda disso. Empresas fora do país e empresas no próprio Brasil não conseguem neutralizar suas emissões somente com os ativos que têm. E nós somos colocados como como o país mais promissor para entregar esses créditos à venda. Então, precisamos preservar nossas florestas e todas as outras formas de crédito de carbono. Não vou ficar aqui aprofundando, mas muitas pessoas acham que é só a floresta, e não é, existem várias. Né? Acho que eu falei as mais importantes. Tem a questão da gestão ambiental, obviamente, gestão de todas as formas, né? Do direito, que é a legislação que a gente precisa cumprir. Passei duas. Aqui, só um pouquinho para puxar para o nosso lado, né? Eu vim para a SET para formar o setor de sustentabilidade, para fazer o comitê de sustentabilidade e para fazer a SET sustentável. Né? Esse é o nosso selo que a gente criou. A gente não pode oferecer produtos para qualquer empresa se a gente não os tiver internalizados. Né? A gente precisa ser coerente com o que a gente faz. Então, a gente já tem o nosso relatório de sustentabilidade, a gente já tem nosso inventário de emissão e nossa política de meio ambiente está em andamento, dentre outras várias coisas que estão dentro dessa agenda e que a nossa empresa está implantando para que a gente tenha como fornecedor e para que a gente possa oferecer também, né, para os nossos clientes esses serviços, esses produtos. Como o foco aqui é o ISD na mineração, eu trouxe alguns números, né, relacionados a 2023. Eu estou tentando ser o mais breve possível, porque o evento está atrasado. Né? A minha apresentação ia ser um pouquinho mais extensa, mas estou tentando ir o mais rápido para vocês não ficarem aqui por muito tempo ainda. Em 2023, então, o faturamento do setor de mineração, que é um setor de grande relevância para a economia, né, todos sabem, foi de 248 bilhões, cerca. Né? A arrecadação por compensação financeira pela exploração de recursos minerais, 6 bilhões, cerca de 6 bilhões. E das exportações, cerca de 42 bilhões. E nós, Minas Gerais, olha lá, lideramos com 41,7% do faturamento atingido, que é cerca de 103 bilhões. Se no Brasil nós somos o estado que mais tem esse faturamento, a gente também precisa ser o estado que mais mostra e faz o certo. Né? A nossa legislação já como eu falei aqui no início, ela já é utilizada como referência para várias empresas internacionais, várias empresas do próprio Brasil, porque ninguém tem essa legislação que a gente tem. Mais uma vez, a que custo? Né? Até quando vamos precisar dos custos altos para que a gente possa gerir nossos problemas. Né? Eu trouxe 3, esse eu vou passar mais rápido, porque eu quero pontuar 3 a 4 em cada um desses 3 slides que agora eu vou passar. Só para pontuar as questões mais relevantes. Nesse caso, aí, são os desafios para manter a relevância da mineração. Reestabelecer a credibilidade e a confiança da sociedade. Foi falado aqui várias vezes. Né? Segurança, gestão de risco, descarbonização. Isso são desafios. Principais questões para os investidores desse setor.
Os estudos estão sempre abaixo, tá, gente? Para quem quiser ver. Então, estamos lá na pirâmide de baixo para cima, né, que são os maiores. Tá ruim de enxergar daqui. Impactos nas comunidades locais, gestão da água, descarbonização e mudanças climáticas. Eu vou falar mais um, produção sustentável. Todos eles ligados à sustentabilidade, mudanças climáticas. Se a empresa não tem uma governança que atente para esses quesitos, né, para cuidar disso, a gente não vai ter, os investidores não vão ver com bons olhos, a relevância nossa não vai ser olhada como deveria. E aí, por último, esse estudo eu já trouxe ele ano passado, mas eu acho ele muito relevante, então eu trouxe novamente, né, para poder mostrar como que o ISD partiu de 4º lugar para 1º nos principais riscos e oportunidades do negócio de mineração. E olha, gente, os que estão depois, geopolítica, mudança climática. Mais uma vez. Eu trouxe 3 slides, né, de coisas diferentes, né, de relevância diferente, de importância diferente, mas todos falando mais ou menos das mesmas questões que precisam ser olhadas com mais cuidado, né? A geopolítica apareceu aí diferente das outras, relacionada à questão das guerras, né, as questões mundiais, da forma como elas estão, que, obviamente, impactam na economia como um todo. Eu trago as metas desafiadoras globais, que são metas colocadas para as empresas de um modo geral, né? Como eu disse, a relação da equidade de gênero, redução de emissões, incidência zero de suborno, impacto positivo, salário digno e 100% de recuperação dos recursos. Esse 100% de recuperação dos recursos, eu queria muito que fosse possível, né? A gente luta, a gente tem feito, né, cada um o seu esforço, as pessoas que fazem, mas 100% é muito difícil, mas que a gente tenha isso lá, como um ponto que a gente quer chegar, né? E aí, gente, eu trouxe essa visão de mundo para falar um pouco sobre o que o ISD, aí eu já não vou falar só da governança, né? É claro que a governança que está olhando é a governança que precisa de ter o olho ali em cima do setor para saber o que está acontecendo, mas para mostrar um pouco do que pode acontecer. O caso mais famoso, ultimamente, é o do BRF, né? Eles receberam uma multa milionária por greenwashing. Eles falaram que estão neutralizando emissões que não estão. E isso é um passivo muito complicado para a imagem da empresa. Hoje, você não pode falar no seu relatório de sustentabilidade que você não emite ou que você não impacta para ficar bonito lá, não. Hoje é preciso ter transparência. Porque hoje você faz aqui, 2 minutos depois está postado. E já viralizou. E o nome da sua empresa já foi. Então, eu trouxe alguns exemplos, alguns antigos, né, outros mais novos, o mais famoso ultimamente eu falei agora, a questão da Braskem, né, o afundamento de Maceió, né, por uma questão de não ter olhado com cuidado as questões que fizeram com que isso acontecesse. O rombo das Americanas, eu já citei no outro slide. A Zara desconhecia o trabalho escravo em suas oficinas. Isso não pode mais acontecer. Por que hoje as empresas, os fornecedores, mesmo sendo menores, precisam de ter
Porque hoje as grandes empresas elas não podem mais simplesmente não saber. Elas têm que saber. E têm que monitorar se o meu fornecedor está fazendo seu relatório de emissões, se o meu fornecedor está fazendo seu relatório de sustentabilidade, se ele está falando a verdade. Se ele está com as políticas ESG que a minha empresa defende, que a minha empresa cumpre. Mas, se tiver trabalho escravo lá no fornecedor, lá do meio do mato, é o meu nome que está. Ninguém sabe quem que é o fornecedor que tinha trabalho escravo. Mas todo mundo sabe que é a Zara. E aqui embaixo, o Carrefour, né, gente? Que foi relacionado também a um fornecedor. Uma história triste, né, de uma pessoa que todos sabem, uma empresa de segurança, que matou uma pessoa. Alguém sabe o nome da empresa de segurança? Vou acabar. Ninguém, né, gente? Mas do Carrefour todo mundo sabe. E aí, um pouco sobre o contexto, né? Falando alguns CEOs que investem em práticas de ESG para fortalecer a reputação, como isso tem fortalecido. Eu falo assim que, para quem não mexe com isso e não ama, igual eu amo, né? A pessoa deve falar assim, eu não aguento escutar essa palavrinha mais. Mas que bom, gente, que ela está sendo falada. Porque, finalmente, a gente está tendo uma obrigatoriedade, um olhar que está caindo aí, ó, no nosso colo. Aí, ó. O planeta não aguenta mais. Se as empresas e a gente, particularmente, não fizer algo, nós não vamos estar aí amanhã, não. Então, já é tarde, já é tarde. Né? Ali, um dado importante que eu coloquei até em vermelho, 98% dos investidores eles acreditam que as empresas podem colocar greenwashing nos seus relatórios, nos seus documentos, né? Todas as certificações, né? Se for certificado, né? Que existem empresas que não certificam, mas, enfim, em todos os seus dados de sustentabilidade. 98% acham que o povo mente. E 76% das companhias da B3 se preocupam com ESG. Aliás, todas as bolsas, né? Principalmente para empresas de capital aberto, a gente não tem mais... a gente não tem investimento destinado se a gente não comprovar ações ESG. O BDMG, a gente teve uma demanda na SET de um projeto e eu soube, através do nosso cliente, que o BDMG falou com ele, você faz a neutralização da sua planta, mostra para a gente a sustentabilidade dela, porque existe um recurso específico para projetos sustentáveis. Além do recurso ser específico e grande, você passa na frente, na fila. Então, assim, até para ter o recurso, né? É claro que você pode ter, não é que você não tem. Mas se você comprovar que a sua planta, o seu projeto é sustentável, você vai sair na frente, né? E aí, gente, para finalizar, vou cumprir os 5 minutos, eu trouxe só algumas frases de alguns CEOs, né, que falam um pouco sobre o que os nossos líderes, né, mundiais, os nossos líderes estão pensando. Estão visualizando, na verdade. Né? É preciso criar internalizar isso. Né? Mas eu acho que hoje não tem opção mais. E eu, particularmente, fico muito feliz com isso, porque a gente já vem lutando e agora a gente está vendo a coisa acontecer. Então, que vocês, aí de empresas, de consultorias, alunos,
ajudem para que a gente continue fazendo. Eu vou ler, não vou ler todas, né? Vou ler a primeira. O sucesso financeiro não é suficiente se não for equilibrado com impactos positivos na sociedade e no meio ambiente. CEO da SAP. Os outros todos falam, né? Se vocês olharem aí rapidinho, assim de pronto, vocês vão ver a palavra sustentável em todos, né? Economia, porque hoje a economia está ligada à sustentabilidade. E quando eu falo economia, como eu falei nas minhas palestras, eu sempre falo, é economia mesmo. É diminuição de custo. É ganho de custo. Diminuição de custo porque você gere os seus problemas e ganho de custo porque você consegue financiamentos em função dessas políticas. E aí, gente, só para finalizar, aí estão as nossas soluções de sustentabilidade que a gente oferece para o mercado e que a gente faz com todo carinho, aí, tentando ajudar para que o nosso planeta resista, né? Espero ter sensibilizado um pouco vocês. Minha intenção foi mais falar um pouco de números e realmente fechar essa parte desse evento para todo mundo ir para casa com esse pensamento. Muito obrigada.